Para quem não sabe agora, o próximo palestrante, o Fausto Botelho, ele que foi a pessoa que literalmente ensinou os traders da bolsa de valores na década de 70 a ler os gráficos, os famosos candle chart, foi a pessoa que iniciou esse movimento no Brasil. Fausto Botelho, bem-vindo. Tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado pelo convite, a você pela organização, Vladimir Klipta pelo convite. É um prazer estar aqui na BitConf Live Edition, na nossa quarentena. Vai falar sobre o que na sua palestra hoje pro E, pessoal? logicamente, falando de um assunto que eu gosto muito, que é análise técnica. Pois não. Vai falar sobre análise técnica, então. É isso aí. Vamos lá então, vou colocar a sua tela cheia aqui. Pode compartilhar a sua tela e a gente vai ficar de olho no bate-papo aqui no Facebook mesmo para as perguntas e no final a gente passa as perguntas. Quanto tempo tem sua apresentação, Fausto? Uns 45 minutos, mais ou Tá, menos. ok, vamos lá então. Pode compartilhar a tela que agora é só você. Ok, muito bem. Você que está nos assistindo, eu estou aí militando com análise técnica já faz bastante tempo e a gente tem que entender que a análise técnica é uma jovem matéria e, em função disso, tem várias linhas de análise técnica. Eu, em função da minha experiência, eu entendo que eu tenho a minha análise técnica, eu não tenho a análise técnica dos livros e nem nada. Então, eu quero contar um pouquinho para você da minha história, como é que eu comecei nesse processo, e depois eu vou dizer como eu entendo a análise técnica, e depois nós vamos ver uns gráficos aí e fazer algumas previsões, que é o que a gente faz com a análise técnica, né? Eventualmente, algumas pessoas também usam a análise técnica para descrever o passado, mas isso não é para o que ela se presta, né? Análise técnica você tem que tentar prever, é aí que está o lance da análise técnica. E, e é isso que a gente faz. Então vamos lá, eu comecei com esse processo todo e vou aqui compartilhar minha tela. O Rodrigão está de olho aí, não é mesmo? Agora eu estou então aqui compartilhando a minha tela e comecei com esse negócio porque eu fui, imagine vocês, correr uma regata representando o time brasileiro lá em Londres, chama-se Admiral's Cup. Isso foi em 1977. E eu sou esse cara aqui tomando um solzinho aqui do inverno inglês, né? Mas a moleza acabou logo porque eu logo mudei para o World Trade Center e lá troquei o short pelo paletó e a gravata, porque fui trabalhar nessa corretora Conti Commodities, onde eu tinha arrumado um estágio que era uma corretora moderníssima. Para vocês terem uma ideia, ela tinha uma tela fósforo verde com cotações em tempo real. Olha, isso era muito legal. Isso aqui era mesa de telefonia. Vejam só que coisa muito moderna, né? Isso aqui sou eu na mesa de operações lá. Meu amigo Robert Gratton. E, enfim, eu fui mandado o senhor Herbert Penfield, que foi a pessoa que me arrumou esse estágio, quem eu homenageio aqui, ele me mandou para lá e falou, ó, volta especializado, vê se você aprende lá metais, porque ele já operava soja, café, as principais commodities brasileiras, queria alguém que fosse especializado em metais. Eu comecei a ler o livro da oferta e da procura, cada volume era desse tamanho. Eu falei, pô, estou frito, porque eu vou ficar aqui 5 anos só para pegar a parte da oferta, né? E aí, eis que eu estava lá na corretora um dia e me aparece lá um cartaz que dizia assim, 8th Annual Conference on Technical Analysis, Christ's College, Cambridge, de 22 a 24 de setembro. Pô, e não é que, vejam vocês, outro dia eu estava vendo os meus papéis e eu trombei com isso aqui, olha, que é o certificado de participação nessa conferência que se deu lá em dia 26, foi em setembro de 1977, né? Com isso, eu agora em setembro vou fazer 43 anos desde o meu primeiro contato com a análise técnica. Está aqui a lista dos participantes, né? E onde eu apareço aqui representando a Conte Commodities,
enfim. Muito bem, lá eu comecei a tomar, então, o primeiro contato com análise técnica com esse gráfico aqui, que é um gráfico de barras. Porque naquele tempo não tinha sido inventado ainda o candlestick. Gráfico de barras, onde a gente traçava linhas de suporte, linhas de tendência, via formações gráficas e tudo mais. Muito bem, e foi com esse know-how que eu voltei para o Brasil e comecei, então, a trabalhar na Conte Commodities, e foi muito legal, porque eu tive um timing muito bacana, porque eu voltei em fevereiro de 1978, e o mercado brasileiro de commodities, que foi feito enquanto eu estava 7 meses lá em Londres fazendo esse estágio, começou, um mês depois, começou no dia 14 de abril de março de 1978, lá na, então, chamada Bolsa de Mercadorias de São Paulo. E assim foi que eu, então, fui trabalhar na Bolsa de Mercadorias de São Paulo e participando do mercado, então, que tinha sido inventado novamente, porque o Brasil já tinha tido um mercado de futuros que negociava principalmente algodão lá em 1929, nos anos 20, mas agora ele foi inventado, então, pelo seu Zé Alpiano de Almeida Prado e o Marcos de Souza Barros, a quem eu presto também uma homenagem. O mercado tinha um pregão que era definido, vejam vocês, por esses tapetes. Olha. O café era o verdinho, esse marronzinho era onde se negociava a soja e o vermelho era onde se negociava o algodão. E as cotações eram marcadas nesse quadro. Tinha as escadinhas aqui, o rapaz subia nas escadas, isso aqui é antes da abertura, está todo mundo conversando, depois tomar um cafezinho, e daqui a pouco começavam as negociações nesse tapete aí. E no fechamento a gente vinha para essa mesa aqui embaixo, e aí a gente fazia as negociações. Isso aqui sou eu dando um fechado lá em todos os meus amigos, colegas, mas na verdade isso daí é uma brincadeira, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como é que funcionavam as coisas com os telefones na mesa e tudo mais. Eu não sou do tempo do ticker de cotações em tempo real, que até vocês viram um exemplar aqui que está atrás de mim, eu tenho um desses exemplares aqui, porque a Bolsa reformou todos os tickers que ela tinha, chama ticker isso aqui, é a primeira máquina de cotações em tempo real. Mas eu sou do tempo do Stockmaster, que era essa máquina da Reuters, que a gente clicava aqui nessas teclas, nós clicávamos aqui o código do ativo, e aí nessas como é que a gente chama isso aqui? Nessas teclas aqui, ou nesses LEDs, não é nem LED, né? Isso aqui era um bulbo que mostrava números. A gente via as últimas 3 dígitos da cotação de um ativo. Então, eu usei essa cotação, como usei também o Telex, que a gente lia na própria fitinha do Telex, né? Isso foi em 78, aí em 1983 eu fundei com esses meus diletos amigos, o Tatá não está mais aqui, infelizmente, mas eu fundei a Enfoque, que está aí até hoje, e nós temos o Terminal Enfoque, o qual eu vou estar usando para mostrar os gráficos para vocês, né? Isso é um gráfico igual a esse que vocês viram aqui também, atrás de mim. Então, a Enfoque foi fundada, então, em 1983, e nós fazíamos revistas de gráficos de preços. A primeira delas foi gráfico de commodities, depois foi um gráfico de ações, e depois nós fizemos uma revista de gráficos de preços de ações de longo prazo. Isso em 1983. Em 1987, eu com os amigos, eu fui cofundador também de uma empresa que começou aqui, olha, não era bem numa garagem, mas era numa salinha que a gente tinha lá no Conjunto Nacional, em São Paulo, e eu, junto com esses meus outros colegas aqui, o Luiz Otávio também, mas o Elcio e o David, nós fundamos a Broadcast. Esse é o time da Broadcast lá de 1988. E depois a gente acabou
vendendo a Broadcast em 1991 para a agência Status. Das revistas de gráficos e preços, a gente passou para o que a gente chamava naquela época de TradeStation. O TradeStation era um processo em que a gente tinha cotações, gráficos e notícias na tela do computador, isso aqui era em DOS ainda, e, enfim. Depois disso, eu participei de vários seminários internacionais, tive a oportunidade de fazer um seminário internacional aqui no Brasil, em 2003, lá na Bovespa, quando eu trouxe umas personalidades, como Martin Pring, por exemplo, enfim, nós aproveitamos esse seminário e fundamos a ANAT em 2003. A ANAT hoje não existe mais, mas, enfim. Depois disso, também fiz inúmeras palestras na Expo Money, e com isso eu cheguei na minha análise técnica, que é do que eu quero falar com vocês. E o que é a minha análise técnica? Olha, a minha análise técnica é um processo com o qual a gente consegue extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Agora eu quero dizer para vocês o que não é a minha análise técnica. O que não é a minha análise técnica é, por exemplo, o que está nos livros é lei. Gráficos poluídos. Eu acho que é muito importante a gente ter o espaço onde você procura extrair essas indicações lógicas, que é o gráfico de preços, despoluído. Eu sei que tem muita gente, respeito os meus colegas que usam muitos dos chamados indicadores, mas eu não uso indicadores. E nesse sentido, eu tenho um conselho, um depoimento, mais um depoimento para te dar. Olha, para você usar um indicador, como o IFR, por exemplo, foi o primeiro dos indicadores inventados pelo Wells Wilder, você tem que ser um bom analista técnico. Você tem que ter noção da teoria das ondas de Elliott, da teoria de Dow, de tendências, de formações gráficas. Aí, então, você pode pensar em usar os indicadores, ou um indicador. Se você não sabe isso muito bem, não tem chance de você saber o que você... No meu entender, logicamente. De você saber o que você está vendo lá. Aquele indicador vai muito mais te confundir do que te ajudar. O IFR, por exemplo, você pode usar e ele eventualmente vai te dar uma indicação, ou porque ele teve um tempo abaixo dos 20, mas depende também se é 9 períodos ou 14 períodos, você tem que saber quantos períodos você vai colocar, e aí se ele vai acima de 20, ou se ele está com uma reta de tendência de baixa e rompe essa reta, quando esteve abaixo do 20 e começa a subir, é uma ótima indicação, nada que você não tenha tido nos preços também, tá? Mas acontece que essa indicação só é válida se o mercado tiver numa tendência de alta. Porque se o mercado estiver numa tendência de baixa, você vai ter várias dessas indicações e vai entrar pelo cano, porque elas vão ser indicações falsas. Então, a primeira coisa é você saber se o mercado está numa tendência de alta ou está numa tendência de baixa, para saber como você vai usar o FR, entendeu? Então, por isso que usar indicadores é complicado. Mas vamos lá, continuando. Aqui... Então, sim, porque, né, falando também ainda de indicadores, olha, um indicador que abaixo de 20 você compra e acima de 80 você vende, o negócio não é tão simples assim, né? Olha, as operações no mercado de risco, especular nos mercados de risco, eu diria que é a coisa mais difícil que existe no planeta, de todas as profissões, para você ter sucesso. Sabe por quê? Olha só, cara, o publicitário estuda não sei quantos anos, depois tem que fazer estágio não sei aonde, para daí, então, tá certo? Conseguir um emprego e ganhar a vida dele. O médico nem se fala, né? Estuda 5 anos, depois tem que fazer mais 2 de residência, e aí tem que treinar não sei o quê, e eventualmente ele vai ser um médico bom. E por aí vai. Agora, o trader não faz nada. Ele abre conta numa corretora,
olha um gráfico que ele demora 5 minutos para entender que aquilo é máxima, mínima, abertura e fechamento, candle, e, pô, sai operando. E não tem regra no negócio, você opera do jeito que você quiser, a hora que você quiser, quanto você quiser, no mercado que você quiser. Cara, é muito mole, é muito fácil demais você entrar, abrir conta numa corretora e começar a operar. E, portanto, meu amigo, se não fosse a coisa mais difícil que tem no mundo, não ia ter malandro pobre, nem no Brasil, nem no exterior, não é verdade? Então, a gente diz que o mercado é o maior cemitério de malandro que existe, porque é muito difícil, porque, olha, a gente está falando de análise técnica, mas, na verdade, a análise técnica é uma pequena parcela do processo. 80% do processo, para saber se você vai ter sucesso ou não nos mercados, é psicológico. Aliás, como tudo na vida, né? Se você for jogar tênis, entra na quadra e começa a achar que o seu adversário é bom, tá forte, tá cheio de energia, e você tá meio cabisbaixo, pô, não precisa nem jogar, você vai perder. Você tem que ter um mindset de vencedor para vencer nos mercados, né? E voltando para o indicador, cara, não tem um indicador que abaixo de 20, né? Quando rompeu 20 para cima, você compra, quando rompeu 80 para baixo, você vende, porque é muito mole demais, senão qualquer um ia se dar bem, né? Então, para usar indicador, precisa ter um baita de um processo, você tem que saber tudo de análise técnica, e aí, quando você souber tudo, for um bom analista técnico, for boina verde, como eu digo para os meus alunos, que eles têm que ser, analista técnico sênior, eventualmente, você não vai querer muita poluição no seu gráfico, você vai ver que aquilo te ajuda, pero não muito. Sabe como é? É por aí a coisa. Mas, enfim, então, aqui, voltando aqui, tem uma frase famosa em inglês que diz, there is no free lunch, que em português quer dizer, não tem almoço de graça, né? Tá? Então, isso aqui são gráficos com poluição. Você vê, o gráfico de preços, que é onde a gente, no final das contas, opera, ele está pequenininho aqui, cheio de coisa para te confundir. Esses indicadores aqui, IFX, Stochastic, MACD, etc. Tal. E aqui, gráfico sem poluição, onde você olha o gráfico e tenta extrair daqui, do que você consegue observar no gráfico de preços, indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Então, você vê o gráfico primeiro no longo prazo, aqui a gente está vendo um gráfico que vai de 2016 até 2019, e aí você pode dar um zoom nesse pedaço aqui, e aí você compara com o gráfico todo. O primeiro indicador lançado pelo Wells Wilder, que é esse cara aí, no livro New Concepts in Technical Trading Systems, que foi lançado em 1978. Eu falei para vocês que eu estava lá na Inglaterra em 1977, né? Foi justamente no ano que eu comecei a trabalhar com o mercado de commodities e com análise técnica que o Wells Wilder lançou esse livro, né? Muito bem. Agora, o que são indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços? Olha, nós estamos vendo aqui um gráfico de Bitcoin e eu estou mostrando aqui para vocês o que pode ser lido como uma indicação absolutamente lógica sobre o comportamento futuro dos preços. Vamos ver? Olhem só. Os preços chegaram aqui nos 6.000, subiram para 11.500, depois subiram para 10, depois subiram para 8.500, depois subiram para 7.500, depois subiram para 6.800, tá certo? Isso nos permitiu traçar uma reta aqui, ó. Agora, depois que nós traçamos essa reta, a gente também percebe que essa alta foi de 95%, essa outra foi de 53%, essa outra foi de 46%, e essa outra foi de 25%. E nós percebemos que o comprador responsável por essas altas entrou sempre comprando aqui perto dos 6.000, né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Olha? Nós estamos vendo uma situação em que o comprador está sempre comprando aqui e o vendedor, só que o comprador conseguiu fazer o mercado de 95%, depois 56%, depois 25%.
depois ele entrou aqui nos 12 mil, depois ele entrou vendendo nos 10 mil, depois ele entrou vendendo nos 8.500 e depois ele entrou vendendo aqui nos 7.500. Então, o que nós temos aqui de indicação lógica sobre o comportamento futuro dos preços? Aí, como essa. Oi, Rodrigo. Ai, ai, que pena. Poxa, mas vamos lá. Deixa eu tirar aqui o meu. Só repete esse último minuto, só quando você estava falando do gráfico. A internet do meu iPhone, vamos ver se melhora. Mas, enfim. Então, eu estava dizendo, na verdade, a indicação lógica sobre o comportamento futuro dos preços que a gente está vendo aqui é que o comprado está comprando no mesmo nível e o vendido está vendendo em níveis cada vez mais baixos. Ou seja, o vendido está sendo cada vez mais agressivo. E quando a gente olha uma acumulação como essa aqui que eu mostrei a vocês, na verdade, a gente está tentando observar o comportamento de todos os participantes do mercado, mas sob o prisma de ver a guerra que está acontecendo entre o exército, representado pelos touros, né, e o exército dos vendidos que quer que o mercado caia. E quando a gente tem uma acumulação, então a gente está tendo, na verdade, uma batalha. E nós, como analistas técnicos, ficamos de olho nessa batalha para saber quem vai ganhar essa batalha. No caso aqui que eu estou mostrando para vocês do Bitcoin, quem ganhou essa batalha foi o vendido, porque a gente vê que o que aconteceu nesse suporte aqui foi o que acontece normalmente num suporte, né? A gente tem um nível definido aqui, porque o mercado chega nesse nível, sobe, chega de novo, sobe, chega de novo, sobe. Ora, quem comprou aqui, vendeu aqui, fez um bom negócio. O mercado chegando nesse nível de novo, ele tem tendência de comprar. Aí já são 2 vezes que o mercado fez isso. Então, na próxima vez, vai ter mais ordem de compra depositada nesse nível aqui. Agora, embaixo dessas ordens de compra, quem está quem comprou aqui, que é muita gente, e que é trader, ele tende a usar ordem de stop. E aonde você vai colocar a sua ordem de stop? Ora, se você tem um nível de suporte muito, você vai colocar esse stop logo abaixo desse nível de suporte. Por quê? Ora, porque você comprou porque acha que o mercado vai subir, mas se ele cai, ele deve segurar no nível de suporte. Agora, se ele tiver força suficiente, vejam só, se o mercado eventualmente tiver força suficiente para detonar todas essas ordens de compra aqui, porque, como nós vimos, então, aqui embaixo tem um monte de ordens de stop, né? Então, o nível de suporte é muito importante, porque ele é exatamente a zona limítrofe entre um monte de ordens de compra e um monte de ordens de venda. Então, se a pressão de venda for suficientemente forte para... Né, acontece o que aconteceu com o Bitcoin, que rompeu esse nível importante de suporte aqui no 6.000. Ele despenca. Tá? Então, enquanto a gente estava vendo esse triângulo ascendente, o importante é a gente entender que nós estávamos tendo uma indicação absolutamente lógica sobre o comportamento futuro dos preços. E é exatamente isso que eu faço nas minhas análises. Ô Fausto, eu vou pedir só para você... Eu vou pedir para você deixar só na tela dos gráficos, porque conforme você muda da sua imagem para o gráfico, ele sempre demora um tempo e demora para carregar. Eu acho que a internet está meio devagar aí. Então deixa sempre no gráfico direto. E se você puder lá em cima no navegador, aperta o navegador para ele
refrescar lá para dar um refresh na página, que aí para ver se aparece. Que a transmissão aqui tá ao vivo, tá tudo ok, eu tô vendo o stream, tá bom, mas o sinal vindo de você tá um pouco fraco. Deu refresh, você tá aí, Rodrigo? Tô aqui, eu tô te vendo. Compartilha a tela e deixa, acho que no gráfico, porque aí a gente consegue analisar melhor, porque ficar indo e voltando, acho que é isso que tá causando de isso. Pronto. Realmente, isso consome mais. Beleza, Isso, vamos deixa ficar no só na gráfico, tela. vamos lá. Ok. Muito bem. Então, depois que o mercado rompe um nível de resistência, a função do analista técnico, depois aqui no caso, quando o mercado rompe um nível de suporte, né? Pausa para uma aguinha aqui, lubrificar a goela. E então, depois que um nível de suporte desse é rompido, a função do analista técnico é saber para onde que vai cair esse processo, né? E agora, até onde vai cair? Então, no caso de um triângulo, a gente tem condições de projetar um objetivo que nada mais é do que a altura do triângulo projetado para baixo a partir do vértice do triângulo aqui. E, enfim, a gente tem diversos outros exemplos de, por exemplo, um que aconteceu em abril agora de 2019, em que a gente teve um outro triângulo, agora no caso um triângulo ascendente, tá? Então, é isso aí que eu queria comentar, e agora eu quero fazer umas análises com vocês usando aqui o Terminal Enfoque. Primeira análise que eu quero fazer porque, em função de a gente estar na pandemia, né, eu quero mostrar para vocês que o gráfico que manda na economia mundial, que é o gráfico do S&P, e aqui tem um gráfico do S&P indexado pelo CPI. Olha, eu estou falando de termos de análise técnica, mas isso aqui é basicamente você aprender sobre gráficos, né? Você tem que saber que um gráfico pode ser indexado, um gráfico pode ser mostrado em escala logarítmica, como essa aqui, ou em escala aritmética. Quando você vê o gráfico em escala aritmética, ele distorce totalmente, né? Então, você tem que saber que o gráfico tem que ser feito em escala logarítmica, tem que entender isso, tem que saber o que significa você indexar um gráfico por um índice de inflação. No caso, eu estou usando o CPI, que é o Consumer Price Index, que é o índice de inflação americano. Então, eu tiro a inflação do mercado aqui. Vejam vocês, olha, isso aqui é o topo anterior ao subprime, né? Então, eu disse para vocês que eu estou vendo o gráfico diário do S&P à vista, indexado pelo CPI, ou seja, sem inflação. Eu agora estou mostrando ele só aqui a partir de 2000, porque antes ele vinha desde 1950, né? Então, aqui, a partir de 2000, a gente vê aqui o topo anterior à crise do subprime, que foi em 2008, e eu mostro aqui para vocês que o mercado está, pandemia, 74% acima da crise do subprime. Imaginem vocês. Agora, do fundo aqui, do subprime, depois do subprime, ele estava 311%. Então, o mercado caiu no subprime, depois subiu 311%. E esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje. Essa é a grande análise no que tange a longo prazo. Mas só para voltar ao gráfico uma variação percentual de 312%. Agora, se eu tirar a inflação, se eu deixar a inflação, se eu não indexar mais, aí vejam o que vai acontecer, olha. Aí a gente vai ver que ele subiu mais por conta da inflação. Aí ele subiu 404, quase 100% a mais, tá? Então, por isso que eu entendo que a gente tem que sempre também, quando a gente vai ver um gráfico de longo prazo, a gente tem que usar algo para indexar
esse gráfico tirando a inflação. Isso fica muito claro quando a gente vê o gráfico do Bovespa, por exemplo, também. Esse aqui é o Bovespa em dólares, né? Na verdade, ele é... Não, esse aqui é esse aqui que é o Bovespa em dólar, perdão. Esse é o gráfico que vem desde 1964, que a gente juntou um pedaço aqui. O Bovespa começa aqui em 68, mas esse pedacinho aqui a gente pegou emprestado da Bolsa do Rio, que existia antes da Bolsa de São Paulo. São Paulo só ganhou a liquidez do Rio depois que o Naginarras teve um problema lá e daí São Paulo conseguiu ganhar a liquidez. Então, se a gente tirar a inflação disso aqui, quer dizer, se a gente colocar a inflação nisso aqui, porque agora ela está tirada porque eu indexei ele com o dólar. O dólar aqui serve para tirar a inflação. Vejam só que bonitinho que fica isso aqui, ó. Fica um negócio que não dá para você analisar, porque existe uma inflação de 4,4% aqui, né? Então, não dá. Você tem que tirar essa inflação. Para tirar a inflação, você dá 2 cliques, parâmetros, vem aqui, inflaciona, pá, e aí a gente volta com uma coisa muito mais harmônica, que pode ser analisável, de onde você pode extrair indicações lógicas, né? Então, voltando aqui ao gráfico do CPI, eu entendo que esse processo aqui foi um processo meio artificial, porque ele foi forrado com... peraí, deixa eu botar o gráfico de candlestick e vou botar um gráfico semanal aqui para a gente ter uma noção melhor esses candles, né? Então, eu entendo que essa alta foi meio artificial, porque ela foi forrada com todos aqueles quantitative easings e tudo mais, né? E mais, essa última alta aqui, porque o mercado, eu entendo que ele já tinha feito um topo e já estava começando a cair. Mas aí eu acho que forças ocultas, vamos chamar assim, função de algo muito especial que está acontecendo agora, vejam só, em outubro temos eleições nos Estados Unidos, né? Tá em jogo simplesmente o controle da maior potência mundial, que são os Estados Unidos. E lá tem 2 partidos, um quer esganar o outro, né? Então, sabe-se lá que em recessão econômica não se reelege ninguém. O partido da situação perde a eleição. E se o mercado caísse, eu acho que nós teríamos isso. Então, eu acho que isso aqui foi um processo meio de forçada de barra para que os Estados Unidos chegassem até outubro com uma expansão econômica, porque esse cara, ele é o reflexo da economia, né? Na verdade, a economia é o reflexo desse cara. Esse cara reflete a economia, porque ele mostra como está a saúde financeira das 500 maiores empresas americanas. Se isso aqui está subindo, está tudo bem, o mercado está em expansão, a economia está em expansão. Se isso aqui está caindo, o mercado está retraindo, que é a recessão. Não é? Bem, só que se isso aqui foi uma forçada de barra, eles esqueceram de combinar com os russos, né? Aliás, que isso aí é uma frase lá que vem lá do campeonato de futebol do Garrincha, mas aqui no caso tinha que combinar com o coronavírus, eles não combinaram com o coronavírus, veio o coronavírus e deu o que deu. E acho que isso aqui é apenas o início de uma tendência de baixa de longo prazo. Uma coisa que eu tenho falado nos vídeos do meu canal Fausto Botelho é que quando inicia-se uma tendência de baixa, como, por exemplo, vamos mostrar uma aqui mais gritante, que foi aqui, a gente pode ver no Dow Jones aqui, em 1929, né? Aqui nós estamos no gráfico semanal também. Vejam só. Ele tem uma primeira queda e depois o mercado tem reações, porque chama-se reação, né? Quando o mercado está caindo, ele sobe para depois cair de novo, a gente chama de uma reação. Então, o mercado cai e aí ele sobe reações violentíssimas. Vejam só, isso aqui ele subiu 54%, quase 55%. Essa outra aqui, ele subiu quase 20%. Essa outra aqui, ele sobe 30%. Sobe aqui 31% antes de cair mais 70%. Então, a tendência de baixa de longo prazo, como esse bear market aqui, que é chamado bear market, né, porque sinaliza que o urso está dominando, o exército dos ursos está dominando, ele durou 1, 2, 3 anos e ele foi composto, acabou caindo do topo ao fundo 86%, quase 87%, e a gente vê claramente que ele é feito de escadas. Ele desce, depois sobe violentamente, depois tipo,
cai mais baixo, depois recupera, mas cai mais baixo, recupera, cai mais baixo, recupera, cai mais baixo, recupera, cai mais... E daí tem a queda final. A queda final é o Deus me acuda, né? Porque essa queda aqui é aquela que é forrada com o auge da paura, né? Isso aqui é pessoal vendendo tudo de qualquer jeito, que acabou o mercado, não vai ter mercado nunca mais. Enfim, e sim, aí é uma hora eventualmente boa de comprar, mas o mercado já caiu, como eu mostrei, 80 e tantos por cento, né? Voltando aqui ao S&P, então, a minha análise é que eu entendo que nós estamos aí numa primeira reação dessa tendência de alta e que vai continuar. Por quê? Não só por conta do coronavírus, lógico que o coronavírus está influenciando muito, mas o problema é que esse coronavírus pegou o mercado depois dessa alta aqui espetacular de 300 e tantos por cento, numa economia que a taxa de juros é quase zero, vocês podem imaginar o que é isso, não é verdade? E vejam, o mercado caiu, mas ele ainda caiu apenas eu estou mostrando aqui, ó, a 11% acima do topo anterior à queda do subprime. Eu acho que ele tem que, no mínimo, corrigir até o topo do subprime. Até porque, quando a gente tem uma tendência de alta, a gente entende que isso é uma ação. E para toda ação tem uma reação. Ora, a gente sabe que as reações são proporcionais à ação. Então, se a ação foi muito alta, muito forte, muito inclinada, a reação vem na mesma moeda. Pior ainda, né? Porque a gente diz também que o mercado sobe de escada, porque ele sobe com euforia e desce de elevador, porque ele desce com a primeira irmã da euforia, que é a paura, que é muito mais poderosa que a euforia. Quando dá paura, a nossa turma sai vendendo, que é uma bola de neve que não para mais. Então, a gente sabe que essa reação guarda proporções Fibonacci com a ação. Fibonacci, eu sugiro você ir no Google ou no YouTube e procurar lá Fibonacci. Tem centenas de filmes, de vídeos de Fibonacci, mas um muito interessante é um que chama-se A Impressão Digital de Deus, God's Fingerprint, muito interessante. E nos mercados, porque eles são regidos por humanos que seguem aí leis da natureza, então essas reações guardam proporções. Então, essas linhas em azul aqui foram traçadas aqui do fundo ao topo, que seria uma ação de 100%, e daqui até aqui seria uma retração, uma reação, né? A gente chama de retração no mercado, de 0,382 ou 38%, aqui seria 50%, aqui seria em torno de 62%, é 0,618. Então, eu acho que o interessante é que esse primeiro nível, quer dizer, isso aqui é o seguinte: o mercado, depois de uma ação dessa, a reação vai levá-lo no mínimo, dos mínimos, aqui nesse primeiro nível de retração Fibonacci, que coincide com o topo anterior ao subprime. Eu, pessoalmente, infelizmente, acho que vai trazê-lo muito mais para baixo. Bom, mas e que isso tem a ver com criptos, Fausto? Olha, o que tem a ver com criptos é o seguinte, tem a ver porque se isso acontecer, talvez, e até porque a China está tomando medidas aí, acabou de criar ontem ou anteontem a sua criptomoeda, anunciar a criação da sua criptomoeda, eu acho que, e os Estados Unidos imprimindo dólar como se não tivesse amanhã, eu acho que vem inflação aí, e em vindo a inflação, eu acho que o Bitcoin vai ser visto como uma moeda resiliente e vai ter a segunda função dele, que é reserva de valor, e parece que isso já está acontecendo. É isso aí, galera. Voltando aqui agora, restabelecemos a conexão com o Fausto Botelho, que foi a reiniciar o modem. Agora a gente consegue ver ele. Fausto, continua a sua live lá, por favor, com os gráficos. Estava ótima. Muito obrigado, Rodrigo. Desculpem a nossa falha aí, mas apesar de ser fibra ótica aqui, a gente acaba tendo que passar por isso, né? Mas vamos lá. Então, eu estava dizendo que o mínimo que a gente pode esperar depois dessa ação é uma reação que guarde a proporção mínima Fibonacci, que é esse 0,382 aqui, e por acaso esse nível coincide com o topo anterior à queda do subprime. Não é nada assim de muito catastrófico, né, se acontecer isso. Só que para acontecer isso agora, o mercado teria que cair a partir do fechamento de sexta-feira, que, diga-se de passagem, foi tenebroso, porque no gráfico semanal
fez com que esse candle parecesse um candle que indica uma reversão desse processo de alta aqui, chama-se estrela cadente, e indica uma reversão. Já na semana passada, ele indicou uma indefinição e agora reversão, né? Isso é a característica básica da maioria das reversões, né? A gente tem um clímax de alta, indefinição e reversão. Aliás, você pode ter dois tipos, clímax e já reversão. Clímax são vários candles subindo, como esses aqui, né? Clímax e já tem a reversão, ou se tem um clímax, o mercado fica indefinido e aí reverte. Esse candle aqui precisa ser confirmado ainda, mas em termos de análise técnica aqui, eu acho que isso aqui está prevendo um candle preto aqui, com o mercado caindo consideravelmente aí nessa semana, né? Mas o que eu dizia é que para ele corrigir o primeiro nível Fibonacci que está aqui embaixo, a partir dos níveis de hoje, Nova York teria que cair 31%, quer dizer, o mundo simplesmente perderia um terço da sua riqueza, porque é isso que acontece quando o valor das 500 maiores empresas americanas cai um terço, é de se esperar que o mundo perca. Porque, vejam, os grandes capitais do mundo são diretamente proporcionais ao valor das 500 maiores ações americanas. Por exemplo, o capital do Bill Gates, se cai 30% o mercado americano, provavelmente as ações da Microsoft vão cair 30% também. E, com isso, ele fica 30% menos rico, né? Não dá para dizer mais pobre, mas é menos rico. E quando se tem o mundo 30% perdendo um terço da sua riqueza, você tem um festival de puxação de freio de mão. Todo mundo para, ninguém mais investe, ninguém mais contrata, então é desemprego, é recessão, né? Infelizmente, né? Então, eu acho que o grande problema que nós, aqui como humanidade, estamos enfrentando hoje é não só o coronavírus, mas o fato do coronavírus ter pego o mercado americano no topo, no auge lá, depois de ter uma alta espetacular, num processo que eu, como disse, considero meio artificial, né? Mas o que isso tem a ver com o Bitcoin? Tem a ver com o Bitcoin, porque isso acontecendo, é bem possível que o dólar comece a se desvalorizar, o que, aliás, já está acontecendo. Se a gente for aqui em indicadores mundiais, e pegar aqui o SDX, que é a cesta do dólar, a gente vê que ele subiu no início, mas já está despencando, está fazendo uma acumulação aqui que está com cara que vai ser ganha pelos vendidos. Isso aqui está com cara de que vai cair mais, isso é o dólar caindo perante uma cesta de moedas. Mas eu queria, até por conta de patrocinar o nosso patrocinador da Bitcoin, que é a Decred, mostrar o gráfico da Decred, porque ontem nós tivemos uma indicação de alta na Decred, porque, vejam, nós tivemos uma formação de reversão dessa baixa de candlestick, que é chamada de formação de engolfo, deixa eu maximizar aqui, que é essa formação, quando você tem um clímax e a reversão, né? É um candle que engolfa o candle anterior. Ele começa no fechamento e termina acima da abertura do candle anterior, engolfando ele. Então, isso... agora, essas formações de candlestick, elas são tão mais importantes quanto mais importante é o contexto em que elas acontecem. E essa formação está acontecendo num contexto interessante. Então, eu acho que o Decred deve estar subindo aí para, no mínimo, chegar nessa reta de resistência, o que aconteceria aqui por perto dos 190 mil satoshis, ou 0.0019 Bitcoin, que seria equivalente a uma alta de aproximadamente 18%. Então, e aí precisamos ver se ele vai romper essa reta, porque uma outra ele já rompeu, né? Então é isso. Mas para Bitcoin, como eu dizia, eu acho que esse processo pode ser processo do S&P, está mostrando que nós estamos aí entrando numa recessão, pode ser o combustível que vai fazer o mercado retomar essa tendência de alta. E no que tange a essa tendência de alta, a minha análise do Bitcoin, desde o início, que é o que esse gráfico mostra, é a de que, bom,
em termos de nós analisarmos o ciclo de alta, eu entendo que essa primeira alta do Bitcoin, que ele sai de 0,06 centavos de dólar, e depois acaba se estabilizando aqui nos $5, eu acho que isso aqui não dá para contar para efeito de ciclo, porque, vejam, isso aqui foi o nascimento, né? Foi quando o Bitcoin foi parido. Ele, então, nasce, dá uma subida e estabiliza aqui no 5. Porque, vejam, nenhum ativo sai do zero, né? Uma ação tem lá o ICO lá, a IPO, né? ICO é de criptos, Initial Public Offering, em que ela é oferecida ao público, já tem um determinado valor, e aí começa a ser cotada na bolsa, já tem um determinado valor. Mesma coisa com o Bitcoin, ele começou a entrar no circuito aqui com $5. Aí sim, ele teve um primeiro movimento de alta, um segundo, um terceiro, um quarto, e agora eu acho que ele está indo para o quinto. Isso aqui se enquadra perfeitamente na teoria das ondas de Elliott, que diz que você, nos movimentos impulsivos, você tem, eles são compostos por 5 movimentos, na verdade, 3 movimentos impulsivos e 2 corretivos, né? E que o Elliott chamou de ondas 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, recentemente, eu analisando isso, eu entendi que nós ainda estaríamos na onda 4, e que essa onda 4 teria terminado aqui, e que agora nós estaríamos, então, começando a onda 5. Porque anteriormente eu estava achando que nós tínhamos começado a onda 5 aqui, nesse ponto aqui. Porque quando a gente vai para o gráfico diário, isso aqui era o gráfico semanal, a gente olhando aqui esse processo, a gente vê que isso aqui estava com toda a pinta de ser uma onda impulsiva, até porque foi composta de 5 ondas também, 1, 2, 3, 4, 5. Mas olhando agora de longo prazo, no longo prazo, eu passei a entender que nós, então, estamos vendo ainda a onda 4. E no processo da onda 4, nós temos já uma reta de tendência de baixa que está muito bem confiável, porque ela já tem 1, 2 ou 3, e 3 ou 4 pontos aqui, e nós agora estamos deixando mais um ponto nessa reta. Os preços, desde da queda da pandemia do Covid, eles só se recuperaram. Isso é uma coisa natural de acontecer. Quero também mostrar a vocês que, por exemplo, em 2008, o que aconteceu com o ouro, que é outro ativo de reserva de valor. Se a gente vai olhar aqui nas commodities, o ouro, a gente vê que em 2008, que está aqui, aqui em 2008, em outubro, o ouro primeiro caiu, olha, vejam só, o ouro primeiro caiu, teve uma queda bastante significativa, caiu 24%. Mas depois disso é que ele começou, então, a subir e está subindo até hoje, praticamente, né? Mas ele teve uma queda aí no meio, mas subiu 173% depois disso. Então, isso é o que costuma acontecer. Porque, no primeiro momento, quando vem o crash, as pessoas vendem todos os ativos. Depois é que, quando a coisa começa a parecer que vai ficar feia mesmo, aí é que as pessoas saem buscando os ativos mais resilientes. E o Bitcoin é um desses ativos. Então, eu acho que isso aqui foi o susto inicial com o Bitcoin, que é um ativo que ainda é especulativo, as pessoas até criticam o Bitcoin por isso, mas eu, pessoalmente, acho que o Bitcoin vai substituir o dólar como uma moeda. Aliás, a China, um agente da China, falou que o mundo está precisando de um ativo para substituir o dólar. Ora, não vejo um ativo melhor, que é um ativo neutro, que não é de nenhum governo, de nenhum país, de nenhuma região, nenhum continente, ele é de todos, e é o Bitcoin, que está aí, está provado e tudo mais. E para que isso aconteça, é preciso que o Bitcoin valha $1 milhão, para que os 19 milhões de Bitcoins em existência criem um market cap de em torno de 20 trilhões de dólares, que é o que se precisa para que essa moeda possa dar conta das transações internacionais. E isso não está longe do que a gente pode ver nesse gráfico aqui. Por quê? Olha, essas são as previsões que eu faço para o Bitcoin. Mas vejam, essas previsões, na verdade, não são assim como se fossem, eu vejo que... Não, eu estou aqui conversando com o mercado, né? Eu estou conversando com os gráficos. Peraí, deixa eu dar o zoom correto aqui. Eu
Eu estou conversando aqui com os gráficos, porque, na verdade, se você me pergunta para onde vai, se o mercado romper... Puxa vida, estou tomando um baile aqui. Se o mercado romper esse nível aqui, para onde ele vai? Ora, e eu não sei para onde ele vai, mas o que eu sei é que na última vez, deixa eu maximizar aqui, porque assim vai ser melhor, porque realmente está me dando um baile esse cara aqui. Vamos ver, não sei se é algum bug aqui, mas tudo bem, agora vai dar certo. Então, perguntando para o mercado até onde pode ir esse movimento, ele responde, olha, Fausto, na última vez que eu fiz um movimento de alta, porque já foram 2, né? Na verdade foram 3, eu descartei o primeiro. O primeiro é também mais ou menos dessa amplitude aqui. Mas na última vez que eu fiz um movimento, foi esse segmento, que aqui no gráfico de escala logarítmica significa uma variação percentual. Então, no último foi esse segmento aqui. Se a gente pega esse segmento e traz para cá, a partir de onde está começando essa tendência, vai dar esse segmento aqui, ou seja, mercado $500 mil. Pô, mas você está louco, você está muito otimista. Tá bom, então vamos ser menos otimistas. Se ele só repetir o último pedaço do último movimento, que foi esse pedacinho aqui, desse movimento que começou aqui embaixo, estou pegando só esse último esticado aqui, nós estamos falando $100 mil a partir daqui de baixo, tá? Nós estamos falando $100 mil. Agora, se por acaso o mercado resolver repetir, porque vejam bem, agora nós estamos aí no último movimento, que vai levá-lo para o seu valor, onde eu acho que ele vai ficar oscilando depois por décadas. E esse deve conter o auge da euforia. Então, se isso acontecer, é de se pressupor que o mercado tem uma alta bastante significativa, né, quando comparado com essas outras. Então, não é muito otimista você imaginar que o mercado possa repetir o que ele fez aqui, de 2012 até 2013. Em que foi esse segmento verde. Esse segmento verde leva ele para aqui, para mais de $1 milhão. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e se tiver tempo para alguma pergunta, Rodrigo, estou aqui à disposição. Vamos lá, Fausto, isso. Eu ia falar para você parar de compartilhar a tela. Espera aí que eu estava em pé aqui um pouquinho, que eu estou sentado desde as 11 da manhã. Deixa eu voltar na minha tela aqui para o pessoal me ver também. Pronto! Vamos lá, Fausto. Apresentador de Bitcoin não é mole, não. Apresentador de Bitcoin não é mole, não. É o Rodrigão que consegue isso aí. Primeiro que, assim, adorei a palestra no comecinho que você mostrou ali umas fotos do World Trade Center, cara. Você lá na década de 70, assim, que você é uma figura histórica, né, do mercado da Bovespa. Eu acho que eu já tinha te falado isso antes, né? Assim, as suas palestras, quando você conta essas histórias, é a parte que eu acho super interessante. Então, parabéns. Bastante coisa acontecendo. A gente ainda tem um pessoal assistindo aqui a gente aqui na live do Facebook, depois de quase 7 horas aí sem parar, transmitindo a BitConf Live Edition, né? Mas o pessoal do chat aqui também já deixou algumas perguntas no outro vídeo. Tá ok? Mas eu vou pedir para o pessoal, o Fausto vai ficar online um pouquinho mais agora no próprio Facebook, e aí ele pode tá respondendo algumas perguntas lá do chat se o pessoal tiver no bate-papo ainda, Fausto. Mas okay. Com certeza vamos fazer outra a BitConf Live Edition, e é claro, já vou deixar um convite para você aqui, sem falar para o Vladimir, eu que estou convidando, hein? O evento é do Vladimir, mas eu estou te convidando para voltar aqui para a próxima edição também, tá ok, Fausto? Vai ser um prazer. Legal, galera. Mais uma vez, obrigado a todo mundo por ter participado. Foram aí quase 7 horas sem parar, né, de informação e transmissão aqui ao vivo. Nosso primeiro evento, agora já sabemos exatamente como fazer para a transmissão ficar com uma qualidade de som e imagem excelente. E vamos voltar aqui para mais edições num futuro bem próximo. Fausto, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.